acho que de gravar a reunião. Isso. Então, boa tarde, eu sou o Alberto Lacerda, como eu disse, eu sou geofólogo da CPRM, do Serviço barra superfícies rebaixadas. Eu vou iniciar o compartilhamento da tela. Conseguem visualizar perfeitamente? Ah, sim, está aparecendo. Opa. Ok. Buscamos, desde 2019, né, no Simpósio de Geografia Aplicada em Fortaleza, um interesse na questão da cartografia geomorfológica. E a partir de lá, com o primeiro workshop também em 2019 do sistema de classificação de relevo, a gente definiu os GTDs, conforme ela tinha explicado. Então, eu estou como apresentador dessa apresentação, o título, né? O porquê. Bom, nós fizemos várias reuniões ao longo desses 2 anos, de 2020 e 2021, no primeiro workshop de classificação de relevo, que é a questão das macroformas, né, para o primeiro taxon desse novo sistema, que busca uma organização, né, uma sistematização, né, do mapeamento geomorfológico para todo o país, uma vez que diversos Bom, depois daquele workshop, o GTD foi montado e aí buscamos diversos pesquisadores, convidamos, né, esses pesquisadores para poder integrar, se tinham interesse de integrar o GTD, e obviamente tivessem aí para contribuir com essa visão heterogênea da geomorfologia para cada região do país. Aqui é apenas um mapa para mostrar para vocês que nossos 24 integrantes estão distribuídos nesses pontinhos. Discutir sobre o que seria, então, depressão. Saímos do workshop com essa demanda, tá? Como teve uma inversão para esse novo sistema de classificação de relevo, já bem colocou agora no finalzinho da palestra dela, análogo ao sistema de classificação de solos e de vegetação, ou seja, onde o foco, então, é o relevo, isso já gera um grande exercício, né, de desconstrução de tudo aquilo que a gente vem aprendendo na formação da temática. Então, o que foi feito como primeiro passo? Uma adaptação do que é depressão, né? Então, todos do grupo corremos atrás de conceitos do que é depressão. Plano. Então, foi montada essa tabela. Colocamos como uma adaptação, porque na verdade, do painel Delphi, porque a adaptação, o painel Delphi, geralmente você faz as perguntas, joga para a comunidade científica,
e depois vai tabular todos os resultados. Nós fizemos uma construção dentro do grupo, quanto internacional. E aí, nós percebemos que muitos dos conceitos, eles estão ligados, ou o conceito ele traz a característica apenas da forma, e outros conceitos vão ter implícito na sua descrição a gênese daquela unidade de relevo. E aí, isso nos trouxe algumas questões, tá? A definição do conceito de depressão para o primeiro táxon vai levar o aspecto genético ou apenas fisiográfico? E aí uma subquestão, será que o conceito é válido diante de outras nomenclaturas, como de superfície? Qual é a escala de trabalho para o primeiro táxon? E ele pode ser utilizado, esse conceito que vai ser criado para todos os outros táxons subsequentes? Das questões escalares. E quais os critérios que devemos utilizar para criar esse conceito, né? Por exemplo, a altimetria. Então, dentro do trabalho do GTD, essas questões permearam a discussão, e aí nós levamos que a macroforma vai ser o primeiro táxon. Isso aí estava definido, mas o conceito, então, de depressão levaria o que em consideração? Forma ou gênese. E aí o Conselho Executivo Nacional, assim como no primeiro workshop, decretou, né, assim, determinou, na verdade, que o conceito tem que ser baseado na forma. Tá? Então, aqui é apenas a título de ilustração e uma questão bem... um conceito, na verdade, bem... Os mapas que nós temos em mente quando tratamos do primeiro táxon é um mapa generalista, é um mapa de escala muito pequena. Então, o conceito deveria seguir algo desse tipo, tá certo? Então, não precisaria ter todos os detalhes de gênese. E também são mapas que vão ser utilizados nos atos de uma nomenclatura sistematizada, né? Bom, a partir daí, tendo em ideia desse tipo de produto, então o GTD depressão na visualização dessas áreas, né, rebaixadas ou deprimidas do país, e para ajustar o conceito, quais critérios colocar nesse conceito. Então aqui é apenas uma ilustração do mapa do Brasil, e aí aqui já de cara a gente consegue já ver algumas grandes áreas. O exercício. Por uma questão de hardware, a gente fez um exercício em partes, né? Recortamos o país para poder imagens do SRTM. Então, o primeiro recorte foi por região administrativa. E o segundo recorte equivocadamente classificadas. Mas a gente vai explicar o porquê disso.
vocês estão vendo em achurado as áreas classificadas como depressão pelo professor. Fazer esse exercício, tá certo? E as áreas em amarelo foram as áreas classificadas como depressão. E aí, aqui eu já quero colocar algumas diferenças, por exemplo, aí no Maranhão, né? No caso da administração, em que você tem, devido ao recorte do exercício, resultados diferentes, tá? A mesma coisa aqui na região sudeste, aí já vai pegar o Jequitinhonha. E aqui só para explicar, não é que a bacia do Paraná seja uma depressão, ok? Mas é a dificuldade que o exercício nos trouxe de identificação na parte, vamos colocar assim, no range, no limite superior, com os planaltos. Você tenta eliminar aqueles planaltos e serras conhecidos, então você estabelece uma cota, e aí SRTM, quando você muda esse range, você vai classificar algumas áreas que não deveriam ser classificadas. E foi altitude, foi apenas cota altimétrica, né, altimetria. Bom, então o primeiro exercício foi a divisão pela região administrativa e o segundo pelas bacias mais cientes do que as cotas são necessários também, tá certo? E para poder identificar essas áreas e poder mapeá-las, né, nessa escala de trabalho do país, uma vez que o exercício às vezes vai homogeneizar. Então, ajuste manual ele é necessário ser feito nesse tipo de abordagem, mas que, ao passar dentro do trabalho do GTD bacia por bacia, nós percebemos que o exercício por bacias hidrográficas, o principal resultado foi que apenas o critério de altimetria, por si só, ele não é suficiente para identificar essas áreas. E o Brasil é muito heterogêneo. Algumas áreas classificadas como depressão podem ser alçadas a cotas muito mais altas do que em uma região do que em outra. Então isso é muito, por si só, é muito complicado de fazer. A rugosidade do terreno. E aí, dentro dentro das nossas discussões em grupo, nós vimos que a questão de depressão para o primeiro nível taxonômico poderia ser resolvido com uma alteração de nomenclatura. Porque os critérios que a gente estava buscando, eles estavam ficando cada vez mais complicados para determinar essa. Então, voltamos à planilha, vimos que tinha diversas
diversos conceitos do que é depressão, superfície de aplanamento, superfície de erosão, hectaplano, pediplano. Bom, então levamos essa discussão e nos foi apresentado no GTD a sugestão de alteração de nomenclatura. O conceito de depressão, tanto no âmbito popular quanto no âmbito acadêmico. E também foi feito, pesquisado o conceito de superfície no âmbito popular e também no âmbito acadêmico. Muitos dicionários não conversavam entre si. O conceito popular de depressão leva a essa questão de cratera, de cavidade, né? E o conceito acadêmico depressão é um conjunto de relevos planos ou ondulados, né? Isso não te dá a ideia de depressão, ou seja, depressão é um relevo plano. Enquanto que outros conceitos... Oi? Sei que eu não estou com muito moral para falar. Ah, tá bom. Obrigado por avisar, professor. Então, ao fazer essas comparações entre o âmbito popular e acadêmico de depressão e superfície, o grupo nome depressão para superfícies rebaixadas. Então, esse sistema novo de classificação de relevo, para o primeiro táxon, apareceria serras, planaltos, superfícies rebaixadas. Tá? Ativa ou cavidade para setores que não possuem essa característica, como a depressão sertaneja, tá? Que não é a cratera, ou seja, é plano e ondulado, então você elimina isso. Equipararia o discurso geomorfológico tá? No inglês, na língua inglesa e francesa, muitas vezes não acha muito a questão de depressão, e sim superfície, né? Então, isso facilitaria um diálogo geomorfológico nacional e internacional. Uma forma de aproximar a ciência e o público. Você traz que não é que não é das geociências, né? E isso é um ponto muito importante, tentar aproximar a ciência do cotidiano, principalmente em tempos agora tão adversos que é o primeiro táxon, é um mapa que geralmente é apresentado em escalas de 1 para 5 milhões, 8 milhões, nos atlas escolares. Então, a questão de continuidade uma continuidade, não importa se ela for intermontana, bordejante, ou em regiões como a depressão sertaneja, a superfície sertaneja. Altimetria é uma região que está topograficamente em cotas mais baixas, isso também está abarcando o termo. Declividade, ou seja, tem diversas declividades dentro das superfícies rebaixadas. Trabalhadas do relevo, ok? E por fim, o termo superfícies rebaixadas, ele preserva para o primeiro táxon o conceito de forma, que foi
determinado no workshop de 2019, o primeiro workshop do sistema de não isso aqui é muito importante dizer que isso estamos trazendo para a comunidade científica essa sugestão, tá? De alteração da nomenclatura. Tem todas as atas, todos os documentos e apresentações, como a Rosângela mencionou, para justificar tudo essa alteração, tá? Porém, e aqui, para o primeiro táxon, ainda em construção, está o conceito do que seria o conceito de superfícies rebaixadas do sistema de classificação de relevo, que é a porção do relevo que está topograficamente em cotas mais baixas do que os relevos adjacentes, apresentando continuidade, não importando se estão em regiões intermontanas ou bordejantes, podendo expor diversas e aqui passamos para os questionamentos que isso nos gerou, porque é um trabalho que está em construção e, portanto, à medida que vai trabalhando, novos questionamentos vão surgindo. Eu queria deixar aqui para vocês. O termo de superfícies rebaixadas não nos leva a pensar em processo ou erosivo ou tectônico, e aí talvez não seria mais interessante o termo superfícies baixas. Então, é importante dizer que superfícies rebaixadas seria o primeiro táxon. A toponímia clássica para táxons mais detalhados, por exemplo, depressão periférica paulista, que já é algo bem conceituado, é um caso também ímpar, né, de circundenundação. Esses nomes em táxons mais detalhados, eles são preservados. Essa toponímia vai ser preservada, tá? Não é intenção do sistema mudar essas toponímias. Mas para o primeiro, tá? Uma escala para o primeiro táxon. Esse foi até um questionamento do GTD para o CEM, né, para o Conselho Executivo Nacional. E o que temos em mente é isso, são aqueles mapas que são apresentados em 1 para 5 milhões, 1 para 8 milhões, mas não tem uma escala definida ainda, tá? Porque o foco do trabalho as características fisionômicas poderiam contribuir para determinar os limites, e aí vem questões mais importantes. Para esse primeiro táxon, então, englobaria tabuleiros e planícies? Sim ou não? É algo que o GTD está trabalhando. E como diferenciá-los, caso sejam englobados? Né? Talvez a questão genética. Por exemplo, a planície, desculpa, do Amazonas, que já dá para ser visto na planície. Você não pode só colocar como forma. Então, o primeiro táxon poderia ser superfícies baixas e planícies. Então, essas são as questões que o GTD se vê obrigado a responder, tá certo? Com a contribuição da comunidade científica, obviamente. Então, eu deixo aqui também um convite para todos aqueles que vão fazer parte da construção de relevo e queiram participar do GTD de superfícies rebaixadas, contribuir com as discussões, vão ser muito bem-vindos.
Aí está o e-mail oficial do sistema de classificação de relevos. Caso alguém queira entrar em contato, tá certo? Não só nesse GTD, mas com outros GTDs. Então, fiquem à vontade para participar, para contribuir. Ok? Obrigado. Obrigado, Alberto. A gente vai passar agora para o debate. Não sei, a gente tem bem pouco tempo, infelizmente, mas vamos ver qual a demanda. Quem puder, quem quiser fazer alguma colocação, pode abrir o microfone, se puder abrir a câmera também. Os anjos estão escrevendo. Eu acho que a maior discussão que fica desse finalzinho aí melhor termo a usar nesta classe e qual seria a sua distinção morfológica para as planícies? Exatamente. Então, o que fica muito claro, eu quero deixar muito claro, na verdade, é que é isso, o processo está sendo elaborado. E são dúvidas que precisamos realmente sanar. Como faremos essa... Caso seja englobado, como vai ser tudo abarcado em uma classe só. Agora, caso não seja, como diferenciá-las? Né? Qual é o limite? Só pela forma, assim, do ponto de vista que eu penso, só pela forma a gente vai ter alguma dificuldade, né? Talvez, por exemplo, então, assim, acho que é da tradição, né? Eu sempre trabalhei no Ceará, Rio Grande do Norte, dois estados que o tabuleiro é uma feição absurdamente marcante, né? E no Nordeste como um todo. Né? Então, talvez a gente pudesse acrescentar a questão do embasamento, né? Ficaria para as superfícies rebaixadas. Mas aí a gente acordou que não teria questões estruturais, né? Seria só pela forma. Porque o limite entre a superfície rebaixada e o tabuleiro, especialmente aqui no Nordeste, de forma, olhando em nível nacional, é simplesmente nenhum. O limite é a litologia, onde começa o Barreiras e onde está o Cristalino. E é assim por 2.000 quilômetros de contato entre um e outro. Exatamente. A forma apenas pode ser um dificultador também, né? Caso o sistema exija que os tabuleiros sejam identificados no primeiro táxon. Então, o exercício que eu faço, professor Martúlio, é tentar visualizar esse mapa em primeiro táxon, esses mapas de atlas escolares, e a princípio eles englobariam tudo. É o exercício que eu faço para tentar desconstruir aquilo que é da formação, em que o primeiro vem a estrutura, não é isso? Então, isso já é um exercício por si só, e muito grande. Então, mas é importante dizer que, a partir do segundo táxon, essas feições elas podem ser identificadas, porque vai envolver a gênese, mais propriamente dito. Então, o primeiro táxon não é apenas uma supressão de feições do relevo. É uma visão generalista, uma vez que vai falar do Brasil como um todo. Agora, a partir do segundo táxon, essa gênese e essas outras feições, elas podem ser individualizadas. Né? O Antônio coloca aqui, eu acho que seria então. Não teria uma diferenciação entre os planaltos do São Francisco e a depressão são franciscana? Não, teriam. Os dois exercícios, tanto com o recorte da região administrativa, quanto pelas bacias hidrográficas, o vão do São Francisco, né, a depressão são franciscana, foi muito bem recortada, foi muito bem delimitada.
aqueles patamares do oeste da Bahia foram individualizados muito bem. Então, assim, os planaltos do São Francisco, eles seriam individualizados, sim. Então, então, eu vi aqui a pergunta do Moisés. Então, eu não sei se eu posso responder que está entrando em desuso. Não é que está entrando em desuso. O sistema de classificação de relevo, ele tem como objetivo criar uma nomenclatura sistematizada, hierarquizada, multiescalar e que seja nacional. Tá? Uma vez que a ideia é justamente sanar os diversos mapeamentos com diversas classificações de relevo, tá certo? Então, já que estamos criando um sistema unificado, e seria como começar do zero, até porque nós vamos inverter aí o primeiro táxon, do que a gente está acostumado, o GTD depressão, dentro da discussão do grupo, achou interessante e acredita que vai sanar pelas razões que eu coloquei aqui na apresentação e vai aproximar a geomorfologia, as geociências da população mais leiga e vai ter um diálogo melhor com a bibliografia internacional, é que se alterasse o termo depressão pelo termo superfícies rebaixadas. E então, aí, assim, só complementando, Alberto, o termo depressão vira em outros táxons, Moisés. Como o Alberto falou na apresentação. Exato. As toponímias já consagradas, elas vão permanecer em táxons mais detalhados. Tá? Outro GTD, como serras e montanhas, que também já existem serras já consagradas, né? Ou virar no primeiro táxon montanhas, por exemplo. Quando chegar num táxon mais na frente, essa toponímia é preservada. Tá certo? É como se o primeiro táxon fosse um grande arcabouço para dividir o país e dentro dele, depois, em táxons mais detalhados, começarem a aparecer as feições e outras toponímias. Não sei se eu consegui responder o Moisés. Está digitando aí. Agora, se a gente for imaginar um sistema pronto daqui a alguns anos na frente, para o primeiro táxon, sim, caso a comunidade científica aprove tudo isso que eu estou apresentando, né? Nem precisa ser cada uma delas, como você disse, mas nós teríamos, por exemplo, essa, sei lá, não sei se vai se manter, mas teríamos as superfícies rebaixadas do Brasil e a depressão sertaneja. Não precisa ter a depressão do Baixo São Francisco, a depressão do Piranha, a depressão do Jaguaribe, assim, tão específico, mas a depressão sertaneja. Talvez em outro táxi ela seja preservada para trazer para o Nordeste. Que é. Isso. E uma coisa importante que me fez lembrar. A ideia do primeiro táxon é colocar as depressões dentro das superfícies rebaixadas. Eu não posso ter, à medida que eu vou avançando nos táxons, o primeiro táxon, o segundo, o terceiro, chegar lá na frente ter uma depressão que vai estar numa área que era de serra. A não ser que seja muito detalhado esse táxon, porque você vai ter essas depressões menores que estão englobadas, que num primeiro ponto você não vê. Mas tem que ter uma convergência entre o primeiro nível, o segundo e o terceiro. Bom, sucessivamente. Né? Mas essas grandes depressões, ela tem que estar dentro do primeiro táxon das áreas das superfícies rebaixadas. Eu vou confessar que eu gostei do termo final aí, superfícies baixas e planícies.
E aí, se o pessoal dos Então, tabuleiros concordar, aí já diminui aquele problema gráfico do tabuleiro. Porque o tabuleiro ele tem expressão nacional, né? E é muito, sim, muito bem demarcado. Então, o termo superfície rebaixada, em ele sendo aceito, ele incorpora nos tabuleiros. E aí tem que ver como é que vai ser esse, que esse talvez seja o maior. As planícies, como você citou, a gente talvez pudesse ver em escala nacional a amazônica, o Pantanal, né? Mas os a tabuleiros não, ele é litorânea uma você coisa. pode ter. É, A litorânea, mas a litorânea é muito estreitinha, né? Ela ganha mais expressão é, assim, talvez só no Maranhão e tal. Mas os tabuleiros não, os tabuleiros eles avançam muitos quilômetros para o interior em alguns estados, né? E acaba que aparecem em escala nacional. sim. E aí eu só vejo como separar os dois pela litologia, porque o contato não tem desnível quase que nenhum. Então, é isso. O trabalho do GTD ao longo desses 2 anos, na verdade era para ter sido em um só, né? Mas como teve a pandemia, foi tentar criar um conceito para as depressões no primeiro táxon e acabou, pelo trabalhar do grupo ao longo desses 2 anos, esbarrando com essas questões. E aí chegamos nesse consenso para apresentar à comunidade científica que não seria interessante superfícies rebaixadas para o primeiro táxon. E quando conversamos com o Comitê Executivo Nacional, antes do Sinagel, em uma reunião formal, né, dos representantes de todos os GTDs com o Comitê Executivo Nacional, nos foi feito essas perguntas, tanto do próprio grupo, quanto dos outros GTDs, quanto do Comitê Executivo. Será que então não colocaríamos superfícies baixas e planícies para o primeiro táxon? E a partir do segundo táxon, com uma estrutura, não teria então a gênese como um critério para a individualização de outras feições? É isso. É isso. Então, eu quero deixar aqui mais uma vez o convite para quem quiser entrar em contato, tem os e-mails para compor os GTDs, contribuir com as discussões, tá? E aí lembrando que ainda não temos data, certo, para o próximo workshop. Isso ainda vai ser divulgado. Espero que Os presencial. workshops também, espero que presencial. Alguém Alguma estava dúvida digitando mais? aqui, uma pessoa digitando, mas parece que parou. Ok. Ok, pessoal, se não tivermos mais nenhuma dúvida, como o Alberto coloca, estamos à disposição, né? Vocês viram lá o e-mail do sistema, né? O e-mail geral do sistema, o e-mail de Lacerda, o meu. Acredito que o professor Marco Túlio tenha Eu tinha caído, saído mas da sala. Voltou? voltei. Mas era já encerrando, eu não sei, acho que não houve mais nenhuma colocação. Vamos encerrar, até para dar tempo para a gente participar da próxima sessão, né? Tomar um cafezinho e ir para a segunda sessão. Tá bom? Ok. Então eu agradeço, muito obrigado. E o convite está aberto a todos. Eu que agradeço, Alberto. Peço mais uma vez a todo mundo que está por aqui. Desculpa pelo atraso, mas conseguimos dar conta no tempo. Muito obrigado, pessoal.
nada gravado ainda. Pronto, já está gravando. Bom, pessoal, boa tarde. A gente está agora dando continuidade às discussões e apresentações dos grupos temáticos. Professor Guilherme, aliás, hoje, Guilherme e eu discutindo de manhã a apresentação, né, a gente vai ganhando um nível de amizade, de ligação, e às vezes esquece algumas formalidades, né, que são importantes, né, Guilherme? Verdade. Mas o professor Guilherme, que está na coordenação desse grupo, vai apresentar para a gente uma continuação da apresentação que foi feita apenas entre os grupos temáticos e agora mais ampliada, para a gente poder avançar com esse tema junto com os demais que estão aqui sendo colocados. Eu dou boa tarde aí a todos, sejam bem-vindos. As perguntas podem ser inseridas no chat, que ao final da apresentação a gente vai tentar respondê-las, né? Vamos lá, Guilherme. Obrigado, André. Boa tarde a todos. É um prazer, né, estar participando não só do Sinagel, mas nesse segundo workshop. Né? O primeiro foi em Fortaleza, eu infelizmente não pude, e a gente está começando a organizar esse GTD costeiro, né, que é um GTD bastante recente. Né? Então, eu vou fazer essa apresentação bastante rápida e o André Faria está na moderação. Então, esse GTD... André, que está aqui como moderador, o professor Eduardo Bulhões, da UF, que também está aqui na mesa, a Thaís Rocha, que é professora lá da UF, e o Tiago Pereira, que é lá da UERJ. Né? Então, é um grupo bastante pequeno e a gente vai trazer a experiência que a gente está construindo para a gente começar um debate sobre como que a gente poderia chegar ao objetivo, né, de formalizar uma estrutura taxonômica e uma estrutura de formas de relevo que possa ser amplamente aplicado em diferentes escalas. Né? Então, acho que quem estava aqui na mesa, né, com o Alberto, essa parte de planícies, não só os fluviais como costeiros, pode ser que estejam dentro dessa estrutura taxonômica. Então, a gente, na verdade, é um subgrupo. Né? A gente não está numa estrutura taxonômica em termos hierárquicos, vamos dizer assim, principal. Né? A gente estaria dentro de um subgrupo, que seria esse subgrupo costeiro. Então, a ideia dessa apresentação, como eu tinha falado, ele foi partindo da estruturação atual do IBGE e da ZPRM, que é essa experiência que eu quero trazer para vocês. A gente faria um detalhamento dos mapeamentos feitos, né, com os dados dos mapeamentos que a gente já desenvolveu. Então, acho que a gente traria uma experiência desse downscaling que tem sido feito, especificamente nas planícies do Sul, a planície costeira do São João, que foi feita há pouco tempo, a planície costeira do Peró, Cabo Frio, Maçambaba e a APA de Maricá. Eu vou pegar só 2 exemplos, e o nosso próximo alvo seria a Marambaia. Né? Eu conversei com o Tiago hoje ainda, né, que a gente entraria nessa... A gente legenda comentada, uma biblioteca de formas em diferentes escalas, utilizando fotografias aéreas e imagens satélites. E a gente talvez poderia incluir dados obtidos por fotografias digitais e processadas na escala no nível de detalhe, utilizando modelos digitais de superfície, com uma escala de pixel aí em torno de 3 a 5 centímetros. E a ideia que a gente pensou era a gente criar um repositório de shapes, né, conforme esses mapeamentos. Também incluiria no repositório. E a gente imaginou de fazer essa estruturação do resultado do GTD
numa publicação. Então, o que a gente imaginou? A gente começaria a pegar, né, uma determinada planície, a gente faria toda essa estruturação desse downscaling até o IBGE ou submeter, né, a Revista Brasileira de Geomorfologia no formato, né, de nota técnica, porque daí você tem uma celeridade, né, de publicação que não passa como artigo, né? Isso ficaria disponível. E a gente, qual é a experiência que eu diria que nós temos, né? A gente tem uma experiência com a CPRM em 2018, em que a CPRM realizou, né, em parceria entre a CPRM e a UF, um workshop de campo, em que a gente uma aula inicial teórica, né, lá no Instituto de Geociências, para a gente demonstrar academicamente como esses mapeamentos foram realizados e como que a gente conseguiu fazer toda essa estruturação. A Thaís chegou aí agora com o meu login. Essa planície costeira, eu vou até colocar aqui um ponteiro, né? Eu separei esse trecho aqui, está aqui relativamente bem destacado, né, que já é um detalhamento. Isso aqui foi pegar esse trecho aqui, né, um pedaço, né? A gente tem até possibilidade aqui em outras áreas para mostrar para vocês como que é a generalização que ele coloca. Que ele chama isso aqui de planícies costeiras, esse 121, que é uma coisa bastante genérica, né? E aí ele envolve praias, dunas, cristas de praia, do detalhamento, né? O detalhamento, e aí eu destaquei aqui o que a professora Thaís Rocha, que está como Guilherme Fernandes, no meu login, olha que interessante, né? Então, enquanto o Marcelo né, você já tem essas unidades aqui, principalmente, né? Depois a Thaís, se quiser intervir, pode até reforçar isso, que houve muito pouca edição desses shapes que não eram shapes de chegando a diferentes unidades. Então, a gente, de uma unidade que o Marcelo tinha identificado, né, a gente chegou a 5 diferentes unidades no downscaling, né, conforme a legenda que a gente está, que a Thaís construiu aqui à direita. E aí, o detalhamento. Então, reforçando, né? Então, o Marcelo tinha determinado isso como uma única unidade, a Thaís reforça isso com 5 em cima dessa paisagem, né? Então, a barreira transgressiva holocênica ficam bem marcadas nisso. Eu não estou ainda nem nesse. A gente já tem aqui exemplos com dados com drone, né? Né, desse detalhamento, desse mapeamento. Agora, eu vou pegar aqui 2 áreas. Né? Essa área aqui é no Cabo Frio, né, que foi uma área que o Tiago está mapeando, e aqui uma área que a Mariana e o Patrick está mapeando. Muitos dos nossos mapeamentos, ou a grande parte deles, ou talvez até a totalidade deles, eles são realizados
em cima das fotografias aéreas do Projeto Rio de 2005, disponibilizadas pelo IBGE. E aqui, especificamente nessa área, tem um elemento muito importante. Então, o que o Marcelo, mais uma vez, identifica isso, limites de mapeamento que ele considera como dunas. Quando você dá o downscaling, a gente consegue, né, um número de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 unidades eólicas, né, nessa área aqui do Cabo Frio. Isso aqui já é até uma evolução. O primeiro resultado que o Thiago apresentou isso já faz 15 anos. Atrás. E aqui estão algumas dessas unidades, né, do que seria, né, essa megaforma parabólica, que é essa unidade, né, bem marcada, né, essas dunas frontais que estão aqui, e que tem taxa de migração, né, elas se deslocam espacialmente porque são dunas livres. Não que as outras dunas também não se desloquem, mas como elas são parcialmente fixas por vegetação, o deslocamento, obviamente, é muito mais lento. E essa imagem foi tomada em 2010. A sua trajetória de deslocamento realizada, não houve abastecimento por parte das dunas frontais, e aqui, hoje em dia, se tornou uma planície de deflação, com afloramento freático, né, apenas com rastros dessas dunas barcanas, então elas não mais existem. Aí, para mostrar uma certa continuidade do que a gente vem realizando no sentido de mapeamento, né, vou trazer aqui o que a gente botou, um trabalho que foi apresentado aqui no Sinagel, que é os padrões morfológicos associados a eventos bidirecionais. Então, isso aqui foi um mapeamento que foi publicado na Revista Brasileira de Morfologia, que a Mariana Figueiredo é a primeira autora, né? Para um elemento importante que a gente vai se deparar com isso nos mapeamentos geomorfológicos, que, em tese, no downscaling, a gente deveria, obviamente, colocar uma parte de uso do solo, né, no sentido de você excluir, né, as unidades morfológicas que foram ocupadas. Né? No meu modo de ver, não faz sentido você ficar generalizando unidades geomorfológicas sobre áreas urbanas né, em cima dos mapeamentos que a gente realizou em cima das fotografias aéreas do IBGE, com os resultados com drone. Então, é um pequeno trecho aqui da Maçambaba, né? Então, isso aqui seria, né, a paisagem, né? Então, a gente teria uma feição, né? E aí vou mostrar os resultados aqui dessa área aqui. É incrível a quantidade de unidades que você pode começar a identificar dentro da unidade em função desse down. Tipo, né, porque eles têm leques de transposição, são elementos fisiográficos e elementos que podem ser mapeados, que têm resultado, né, no sentido de você identificar essa morfologia por essa técnica da incorporação de novas técnicas. Eu creio que para o GTD de costeira isso vai se tornar quase que imperativo no sentido desse downscaling que a gente está dando. Para a gente concluir esse trabalho, nisso, começando pelos chips lá do CPRM, para fazer uma estrutura, né, já com esse trabalho que vem lá do Marcelo, criar um texto com uma legenda explicativa e com uma árvore de decisão de cada subdivisão realizada, que isso seria depois
publicado como no formato de nota técnica, né? A gente criar essa biblioteca válidas, né? Eu acho que a gente teria que realizar curso de mapeamento costeiro para a formação de graduandos e mestrantes, que isso é uma coisa que é feita dentro das universidades. O Tiago faz isso, o Eduardo faz isso, eu e o Thaís fazemos também lá na UF, porque eu acho que isso motiva os estudantes a realizar trabalho de campo e talvez o SBGFA seja uma oportunidade para a gente compartilhar essas experiências e a gente poder visitar, que a gente vai estar do lado dessas planícies que foram mapeadas, não só Cabo Frio, Peró, né, Rio São João, que são as planícies mais próximas, tem até a planície de Maricá, mas é muito pequena, que a gente poderia fazer esses exercícios com os participantes, né, ou quem se interessaria por uma hora aqui. É importante, isso já vem desde a época do livro que a Beca organizou, né, sobre o Quaternário do Brasil, que no texto sobre dunas costeiras, né, o Giannini e os colaboradores alertam isso, que as dunas costeiras têm uma dificuldade ainda de estabelecer uma nomenclatura no oeste. E no litoral do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, grandes depósitos eólicos, seria interessante, né, ter uma estrutura consolidada de depósitos eólicos, né, que talvez pudesse ser até espraiado para o interior. Né. Aí a gente vai ter que criar uma estrutura de realização de mapeamentos. Né. Muitas vezes o IBGE, a CPRM tem uma, talvez, disponibilizar isso. Né. As bolsas de pesquisa para continuidade de mapeamentos, isso é feito de forma absolutamente individual, cada professor submete a sua iniciação científica, muitas vezes curso de mestrado, né, para fazer esse mapeamento. Esses cursos de mapeamento, né, com desafio também, né? E o trabalho de campo contínuo, né? Isso tem sido, parece que é forte no solo, né? Nas ciências do solo. Eu acho que a gente vai ter que caminhar para isso, ainda mais que no trabalho de campo, né? Essas unidades morfológicas de super detalhe ficam muito mais claras, né? Então, o trabalho de campo para o GTD de costeira, eu acho que ele é muito confrontação da realidade com o mapeamento. Né? Então, acho que era só isso. Acho que eu fiquei no meu tempo, eu tinha feito um certo teste, né? Então eu quero reforçar aqui, né, que esse GTD início de conversa sou eu, o André Faria, que está moderando, o professor Eduardo Bulhões, a Thaís Rocha, que está com o meu acho que ela se inspirou nos mapeamentos a partir dessa paisagem costeira que ela vê de maneira recorrente, né, por morar próxima a ela, que é o Pedra do Elefante, que é um promontório interessantíssimo que a gente tem aqui entre Niterói e Maricá. Acho que era isso, André. Guilherme, obrigado. Pessoal, está aberto aí o nosso debate, né? A partir da apresentação que o professor Guilherme aí nos trabalhos que ele tem desenvolvido com os professores Tiago, Thaís, Eduardo, um pouco de experiência está bem próximo aqui da universidade. Mas é isso. Obrigado, Guilherme, aí pelo cumprimento aí dos prazos, né, dos tempos, que são importantes em debates como esse. E está aberto aí para quem tiver aí alguma colocação, precisar de alguma informação, né, enfim. Se me permite, André, até quando a gente estava falando sobre
Só um instantinho. A gente estava falando sobre voluntariado, fazer essa organização. A gente tem até que é um bolsista novo que está chegando lá no LAGEF, que é o Leonardo Bomaro. E o Leonardo, ele até trabalha no IBGE, ele fez ali aquele concurso para a gente de pesquisa, e aí talvez ele seja o elo de ligação entre o IBGE e essa estrutura que a gente está sugerindo aí para o GTD de Costeira, né? E aí eu já falei com ele hoje sobre a Marambaia, né? Já falei com o Thiago, então pode ser que ele seja... A gente conseguiria mapear mais uma planície com o Leonardo Bomaro. Bacana. O Marco Túlio está querendo fazer uma intervenção. Eu abri o microfone, Marco, vê se você consegue aí. Dá para me ouvir? E sim. É o seguinte, boa tarde, Guilherme, André. Boa tarde. A dúvida eu vi que tem vários mapeamentos em diferentes escalas aí, e aí eu estou pensando aqui nos táxons que o sistema vai criar, se vocês já estão pensando em alguma coisa do tipo, mapeamento costeiro em 1 para 1 milhão é da seguinte forma, em 1 para 250 mil é de outro jeito, 1 para 50. Então, Marco, acho que depois o André pode até complementar se eu estiver falando bobagem. Eu parto do princípio que eu creio que a gente vai ter que avaliar, junto com o IBGE e CPRM, se o mapeamento que foi feito até o momento, se ele precisa ser alterado. No sentido, será que as classes que o Marcelo definiu, ou que o IBGE definiu, para essa zona costeira, né, a escala que eles trabalham, ele precisa ser alterado? Isso é uma dúvida, né? Porque se eles falam assim, acho que não, acho que a gente pode manter isso. E aí a gente partiria, né, da escala de 1 para 25 mil para mais detalhe. Porque essa escala que a CPRM mapeia, salvo engano, é com imagem Landsat. Acho que até o Alberto está ali, pode até comentar. Não sei se o Marcelo deve estar no Fluvial, alguma coisa assim. Mas eu estou partindo do princípio que seria interessante para o IBGE e para o CPRM, para a gente fechar assim, se isso está bom, para a gente vai só no maior detalhe. Tanto que eu até acredito que esse seja o papel mesmo da UGB e das universidades. Esses macro, eu creio que o IBGE e a CPRM já estão... Não sei se vale a pena mudar. A gente só vai pegar essas unidades e detalhar com essa árvore decisória. Porque eu vou te dar aqui um exemplo. Eu gosto muito do exemplo do que a Thaís fez. Porque são em termos de idade pleistocênica e holocênica, e a gente pode até melhorar isso ainda. Você pode falar que essa barreira é regressiva pleistocênica ou transitiva holocênica. Então, você tem até aqui uma possibilidade. Não só temporal. Entendeu? E aí a gente poderia separar o que são feições pleistocênicas das holocênicas. E aí você vai ter que olhar estado por estado. Por exemplo, no Rio Grande do Sul, eles têm barreira 1, 2, 3 e 4. Você não tem como tirar isso de qualquer sistema de classificação, que isso é absolutamente consolidado lá. 2 e 3 é pleistocênica. E barreira 4 é holocênica. E isso vai aparecer dentro da classificação de relevo, no Rio Grande do Sul, tem que aparecer. Só que quando você vai lá na barreira 4 ou mesmo na barreira 3, que você tem processos eólicos de reativação desses materiais que já estão pré-existentes, principalmente no caso da barreira 3, há uma menor ou pouca preocupação. Eles ficam concentrados quando são colocados na escala 1 na escala de 1 para 10 mil. Eles nem falam que tem deposição eólica no Holoceno.
Não, tudo bem, tá? Eu estou entendendo. Agora, veja. Do sistema, entende? Você pode... Então, mapeamento de dunas. Eu estou pensando aqui. Dunas ficariam no... Eu mapeio planície costeira, Brasil, segundo táxon. Terceiro táxon, dunas. Aí, em qual táxon está a duna mesmo? Em qual táxon eu separo duna de paleodunas? Em que escala? Entende? Porque os mapeamentos do CPRM, que o IBGE faz em diferentes escalas, eles não são claros. Tipo assim, duna sistema, eu acho que é papel do sistema propor isso. Então, e aí eu acho que vai ser caso a caso. E aí é por isso que eu acho que vai ser estado por estado. Por quê? A gente vai propor uma estrutura taxonômica, por exemplo, no nosso caso, esse caso aqui ele é muito claro. Isso aqui seria a barreira 3 lá do Rio Grande do Sul, isso aqui seria a barreira 4, em amarelo. Aí você tem paleodunas e dunas. Eu até conversei com o Eduardo de manhã. Eu falei, olha, a gente vai ter que... cada estado, cada pessoa que... Eu estou te mostrando... Só um parênteses antes. Eu estou te mostrando aqui resultados do que a gente está mapeando há 16 anos. Se isso, juntando, se for... Eu estou botando aqui só os professores. Se for... a pirâmide aí com mais de 10. Imagina fazer isso no Brasil inteiro. E aí... Mas é papel do sistema dizer como é no terceiro táxon. Alguém no sistema vai ter que dizer, olha, no terceiro táxon é assim, o nível de detalhamento é esse, as unidades passíveis de ser mapeadas são... O Marco, essa é uma preocupação constante, tá? Não é só sua, não, é nossa também. Nessa apresentação, você deve ter percebido que foi privilegiada o que seria uma resolução espacial bem alta, né? Ou seja, a gente estaria falando aí de escalas de 1 para 50 mil, 1 para 30 o que o Guilherme está provocando, e ele provoca isso o tempo inteiro na discussão, é o seguinte: como aglutinar isso nessa discussão em função dessa diversidade que a gente tem. Esse é o desafio, acho que todos os GPDs estão tendo. Né? Então, a gente está tendo essa preocupação também ao julgar para a comunidade, né? Por exemplo, pegando o Espírito Santo, escala de 1 para 500 mil, 1 para 1 milhão. A serra, a planície, as áreas terciárias do grupo Barreiras, né? E a planície costeira, seriam os 3 grandes compartimentos. Dentro desses 3 grandes compartimentos, nós temos outros compartimentos que só vão aparecer em escalas, né? Desse ambiente grande, ou seja, um nível taxonômico que eu vou chamar de ordem 1, né? Nesse primeiro caso, não significa que será, até um nível taxonômico como esse que Guilherme está apresentando, fruto dos trabalhos que ele tem desenvolvido aí em conjunto com o Tiago, com o Eduardo, com o Thaís, principalmente no litoral do Espírito Santo. Tá? Mas terminar essa discussão, até porque o grupo ele é novo, né, em relação a mais, e a gente vai ter que avançar muito nessa discussão ainda, mas vai ser apresentado sim. Posso dar o nosso mapeamento, ele acontece na escala de 1 para 25 mil,
dentro de um projeto chamado Cartas de Suscetibilidade à Movimentação Gravitacional de Massa e Inundação, que, na verdade, é um projeto que surgiu aí para atender aquela famosa demanda, né, com um evento de Friburgo, em 2011. As imagens usadas para mapeamento de relevo, elas são variadas. Elas podem ser tanto do Google, quanto também, caso tenha o estado. Então, fazemos o mapeamento das feições de relevo com essas imagens. O Landsat, aí, não é uma obrigação, por assim dizer, mas o usuário que tiver mais familiaridade, por exemplo, eu uso o Landsat também para alguns mapeamentos. Mas aí fica mais a critério do analista. E dentro da nossa biblioteca de relevo, esses padrões de unidade de relevo, eles são compatíveis com o que o professor Jurandir colocou como terceiro e quarto taxon, né? Esse é o nosso padrão das cartas de 1 para 25 mil. Então, Alberto, e aí, obrigado aí pela tua intervenção, porque isso aqui que a gente tinha apresentado, né, que a gente tinha feito. Por quê? Nos nossos mapeamentos, e aí eu gosto muito de separar o Brasil pela geologia antecedente. Do Rio de Janeiro para norte, a geologia antecedente vai ser o Barreiras. E do Espírito Santo para sul vai ser o cristalino. Então, a gente trabalharia, né, com essa geologia antecedente. Então, você separa o pré-cambriano e separa o neógeno. E vai sobrar os uma escala de multigenérica, você pode ter costas rochosas proximais, seja ela de pré-cambriano, seja ela de neógeno. Então, isso não aparece, só aparece em escala quase que sem detalhe, 1 para 1 milhão. Você poderia colocar isso como, né, falésias ativas, né, que seriam pequenos. Aí você vai ver na escala do IBGE, aparecem assim, alguns os deltas, né? E aí o que a gente separaria? Aí você pode ter uma proposta, isso que a gente começou a conversar. Será que a gente vou pegar até o seu caso lá no Rio Grande do Norte, em que as suas planícies têm uma predominância, né, do cabo calcanhar em direção a oeste de processos essencialmente aerodinâmicos. Então, seriam planícies costeiras num taxon, e essas planícies costeiras têm predominância de aerodinâmica. Obviamente, se você vai ter Rio Açu, Rio Parnaíba, você vai ter ali uma intervenção, vamos dizer assim, fluvial. Só que, genericamente, você poderia colocar isso, um grande grupo aerodinâmico. Como é que você vai chegar na escala de detalhe com a mesma generalização, por exemplo, do Rio Grande do Sul, que você não tem ação fluvial proximal à costa? Então, para cada estado, você vai ter que ter uma estrutura hierárquica que vai atender às escalas e com a experiência prévia de cada um. Você está entendendo? Mas isso daí não seria para o detalhe, não? Porque fica difícil você fazer um sistema... Você imagina se houvesse no sistema brasileiro de solo, em algum taxo, que a coisa fosse definida por ambiente ou mesmo por estado. Não tem como. Eu acho que a gente, assim, não cria um sistema nacional. Para criar um sistema nacional, vamos fazer um exercício aqui. No primeiro taxon, aparentemente não tem nada, né? Ou não, talvez seja incorporado no de terras baixas. Não, eu colocaria como planícies. Foi o que a gente separaria. O sistema brasileiro de classificação do relevo, você separa costas rochosas de ambientes deposicionais. Pois é, mas o problema é que lá eles estão colocando como a forma só para o primeiro taxon. Então, em muitos lugares não há distinção
tem. É porque, ó, e no litoral tem. Em escala nacional é difícil ver esse degrau assim. Ó, isso aqui eu peguei um trabalho da Dilson Rosseck na Neuroscience Review, que tem ali a distribuição dos tabuleiros em escala de Brasil. Não, eu tabuleiro achei. dá. Tabuleiro dá. Você vai ter que usar o shape de planícies agrupado para você poder identificar nessa escala. Aí vai ficar. Mas tá vendo a discussão? Nós não estamos nem conseguindo entrar em consenso nem no primeiro tag. Mas vai que o primeiro não é esse, mas, e aí a planície é jogada para o segundo. E aí, quando é que a gente separa duna de praia? É no terceiro? Entende? É isso que o sistema tem que propor. Quando é que a gente separa a duna de praia? Quando é que separa a duna de paleoduna? Quando é que a gente detalha a duna? É no quinto táxon? É no quarto? Qual a escala? Entende? É isso que eu estou querendo que vocês façam. Por isso que eu estou achando que você vai ter que fazer para como a variabilidade paisagística, geomorfológica do litoral, ela é de detalhe. E vai ser muito... É o que eu estou te falando. No Rio Grande do Sul, você tem barreira 1, 2, 3 e 4. Por quê? Porque você tem espaço de acomodação entre a geologia antecedente e o oceano que permita isso. Agora, você vai... Qual vai ser o táxon da barreira 1, 2, 3 e 4 comparado, por exemplo, com o litoral do Pará? Nisso. Será que a gente vai separar... Mas será que não seria bom a gente fazer ao contrário? Veja, para onde tem muita informação, como vocês, né? No Rio de Janeiro tem muita informação de detalhe, muita disponibilidade de imagem, excelente. Mas tem muito lugar que não tem. Então, eu acho que o sistema, copiando o sistema de solo, a gente poderia começar lá, né? E até hoje eles estão lançando quando lançam publicações novas, é que eles vão avançando para o quinto táxon, para o sexto táxon deles lá. Que no caso chama classe, né? Para segunda, primeiro só saiu primeira e segunda classe, depois saiu o terceiro, depois tentou se fazer o exercício de quarta classe. Foi como eles fizeram lá no solo. Eu acho que o grupo poderia começar a pensar das escalas de só para depois a gente chegar nesse detalhe aí. Eu não sei o que o Alberto acha, o que você acha, Marco, mas a gente pensou numa coisa de separação por depósitos e geocronologia, né? Será que a gente consegue? Será que as paleodunas são pleistocênicas? Ou será que os depósitos mais interiorizados em ambientes dominados por maré, você tem idades pleistocênicas? Em que idade, em que taxa a gente mapeia isso? Em tese seria isso. Você teria... Mas em qual taxa mapeia? Um segundo. Então, é isso aí vocês... Essa questão, eu acho que envolve também aquilo que é o não cartografável. Nós vamos ter as dunas pleistocênicas, por exemplo, do Médio São Francisco, que o Abissábia falava que é o paleodeserto de Xique-Xique, ou até os lençóis maranhenses, que são bem visíveis em táxons de menos detalhe. À medida que você vai avançando, o negócio vai, assim, você vai mostrando, né, vão aparecendo outras dunas. Né? Você tem aquelas dunas, por exemplo, Salvador, o aeroporto inteiro é em duna, em região de duna. Mas é cartografável num terceiro táxon, num segundo táxon? Então, acho que isso também tem relevância. Olha, só imagina o seguinte, Marco e Alberto, o que eu imaginaria? O campo de dunas transgressivas, talvez fala dos deltas do leste brasileiro. Talvez seja possível. Eles estão na mesma categoria, no mesmo táxon? Muito interessante, é difícil. Entendeu? É o que eu estou falando. Eles aparecem. Você vai aqui, você pega o trabalho aqui da DIL, você fala isso.
se eu não me engano. Aí você vem aqui, ó, o delta do São Francisco, ele aparece aqui, ele está em preto. Entendeu? Uhum. O Jequitinhonha está aqui, o Doce está aqui, né? E o Paraíba do Sul. Então você tem... Isso aparece nessa escala aí do Brasil. Até o do Rio Açu, daquele do Rio Grande do Norte, está aparecendo. Até do Rio Açu. É até do Rio Açu. Aí você fala assim, deposição eólica e você tem uma deposição deltaica. Muito bem. Os dois são duas unidades diferentes no segundo táxon. Eu imagino isso. Sim, aí você vai lá na planície do Rio Grande do Sul, aparece também. Esse Aí outra unidade. Vai ser planícies de barreiras costeiras, planícies dominadas por ondas. Aí a gente... uma diferenciação a partir de uma separação por aerodinâmica e hidrodinâmica. Então, isso por no exemplo, segundo táxon. No segundo táxon, por exemplo, Lençóis Maranhenses seria a aerodinâmica. A parte hidrodinâmica, o que entraria? Depósito de ondas. Aí isso aqui entraria o Rio Grande do Sul e os deltas. Só que os deltas, quando você está falando de deltas, e é uma unidade deposicional, no Rio Grande do Sul não é delta. E os dois são ambientes quaternários. Aí você tem que separar. O que é dominado por ondas, deltas dominados por ondas. A planície do Rio Grande do Sul não é delta. Aí ela vai entrar depois num subtáxon disso? Não, mas ela não é. Mas é uma planície. Eu não conheço bem a planície do Rio Grande do Sul, mas ela é uma planície dominada por aerodinâmica ou hidro? Hidro, né? Não, hidro. Aí você. Aí abre lá, depois você vai ver. Você vai. O que é Mas aí você tem que majoritário? mapear o que domina, né? No delta do Piranha-Açu tem duna também no meio dele. No delta do Parnaíba tem dunas no meio dele, do delta. Mas Então, aí é delta. é o que Tudo bem. domina. Aí o Paraíba do Sul é um delta dominado por ondas, tá bom? E os depois. Aí a gente falou assim: tudo bem, vamos mapear as reentrâncias maranhenses com deposições fluvio-maregráficas. Não é isso? E aí, quando a gente. E aí o detalhe que é Eu acho que interessante. esse é o exercício primeiro do GT. E aí, o Marcelo sempre fala junto com o Alberto. Aí começam a entrar as toponímias. Aí Mas você tem. No segundo, acho que não tem muito esse problema ainda, não, tem? O delta do Parnaíba com o delta do Paraíba do Sul são diferentes. É delta. É possível que apareça já esse problema no segundo táxon mesmo. É possível, com certeza. O delta do Parnaíba é totalmente diferente. Eu já fico até agora na dúvida. Eu falei que tem que prestar atenção na questão se é cartográfico ou não. Porque quando nós fazemos os mapeamentos de 1 para 25 mil, aí sim, colocamos as dunas, identificamos as dunas no mapeamento. Então, assim, talvez a gente possa colocar aí de um segundo para um terceiro táxon as dunas. Agora, o primeiro exercício, talvez a gente tenha que já deixar assim, a mente aberta, porque pode ter muito mais táxon do que nós já estamos acostumados. O IBGE apresenta apenas 4, acho que 5 já com modelado. O professor Jurandir falava de 6, se eu não me engano. Então, a gente pode ficar no meio do caminho, a gente pode ter que com imagem de drone, para litoral, aí a gente pode chegar, né? Eu acho que esse é o exercício do jeito. Agora, a dica que eu dou, não faça segundo e descendo. Márcio, só um detalhezinho aqui. O Rio Grande do Sul, ainda. Aí você fala assim: o Rio Grande do Sul, você tem barreira costeira, deposição eólica, e você está falando do maior sistema lagunar do mundo. Aí o predomínio em tese, ele é lacustre.
espacialmente. Entendeu? Onde é o que vai ser o predomínio? Quando você coloca predomínio, é o que eu falo. Rio Grande do Sul é um caso à parte. Você tem eólico, você tem onda e você tem lacustre. Aí você fala assim, a Lagoa dos Patos não aparece na escala do Brasil? Aí você fala, pô, quem fala isso nunca olhou o Brasil, né? E aí, eu lembrei, você falando isso, eu lembrei do São Francisco. O campo de duna de São Francisco, ele é... Mas aí o Marcelo faz aquele contorno, né, dentro da unidade macro dele, porque ele é um cara que mapeia bem. Então, por isso que eu acho que a gente vai ter que, nesse downscaling, a gente tem que estabelecer quais seriam as escalas para a gente poder começar a separar, para quando você vai dar e aí, quando você dá o downscaling, é que eu estou falando, isso vai escapar e vai chegar na toponímia. Estado está realizando o trabalho e vai ter que gerar uma estrutura taxonômica que talvez seja correlativa, mas talvez tenha que ser, de certa maneira, individualizada. Mas eu acho que é um problema do futuro. Sim. O problema do presente talvez seja começar dos grandões, resolver esse problema dos grandões, talvez aerodinâmica com hidrodinâmica já é um bom caminho para iniciar no segundo táxi. No Rio Grande do Sul é o quê? Misto? O que é? Aí seria o quê? É o terceiro. O São Francisco é misto? É misto. Então vai resolver o segundo e tal, porque nível de estado, nível local, detalhe, eu acho que Marcelo Dantas fala assim: planície, flúvio marinho, lacustre, eólica. No misto. Até porque você vai ter, às vezes, forças em um determinado momento que vai imperar uma. Com a mudança de ambiente, vai imperar outra. A época que foram formados, aí se vai ter algum tipo de clima diferente, isso tudo vai levar em consideração. É um desafio, cara. Eu acho assim, por que ninguém queria pegar GTD de costeira? Mas na verdade é legal. Legal. Esse que é o exercício. E o que o sistema propõe é exatamente isso. É a gente chacoalhar mesmo, né? Construção daquilo que a gente já está há muito tempo batendo martelo. E isso é difícil, porque a gente parece um carro desalinhado. Quando você percebe, você já está puxando para o lado que você já está acostumado. Entendeu? Desculpa, pode falar. Não, conclui aí, desculpa, Alberto. Não é isso, o sistema já está colocando para a gente um exercício fantástico. E talvez seja a partir do segundo, né? Para a apresentação que eu fiz. Então, o primeiro táxi é bem generalista, pode ser que esteja. Aí, com a entrada do segundo, nós vamos saber em que estrutura isso vai estar. E aí, a partir disso, para o terceiro, entra em toda a sua apresentação. Hein? Só para complementar, eu gosto muito dessa, porque a gente não pode assistir do tecnógeno, né? Os depósitos tecnogênicos. Aí, uma sedimentação que se projetou por um efeito na escala de detalhe, não sei, né?
Isso é um desafio, né? Porque você teve um barramento de sedimento aqui por ação de ondas, que é uma ação natural, que foi resultado de um depósito, de uma ação no tecnógeno, né? O tecnogênico, eu não sei. Pessoal, sem querer ser chato, mas já verdade. sendo, nós estamos estourando aí o nosso tempo. A gente refletir sobre elas e não tenham dúvidas, né? O grupo está refletindo e pensando sobre isso, sim, e a gente pretende apresentar isso para vocês aí assim que a gente maturar melhor essa discussão, né? Sobre essa discussão. Eu retorno para o Guilherme para fazer as considerações finais. Que está aí tentando contribuir para essa importante discussão. Guilherme. Quero agradecer ao André, ao Alberto, Marco pelas intervenções, a Thaís, Thiago e o Eduardo, né, que tem fortalecido isso. É muito legal de mostrar para as pessoas, né, que quando você começou esse GTD de costeira, é muito difícil, né? Mesmo que a gente tenha uma experiência, vamos dizer assim, de muitas planícies, quando você começa a ver, né, que a experiência em ambiente de micromaré, latitude 22, exposta a determinadas condições de onda, são completamente diferentes das condições oceanográficas, né, climáticas oceanográficas, quando você vai, por exemplo, realmente a apresentação do Alberto, eu acho que a gente vai se encaixar na estrutura do Depressões, por isso que a gente é um subgrupo, e aí começar a pensar, como o Marco falou, né, vindo de cima para baixo, vendo como é que a gente vai conseguir ver predominância, vai ser misto, né? Mas realmente vai ser um exercício que o que a gente vai trazer talvez vai ser a experiência da gente chegar no Rio de Janeiro, né? Como é que vai ser lá no Pará, numa área de região alimentação lamosa, vai ser uma outra condição de contorno. E talvez a gente vai ter que fazer, né, até um segundo táxon, alguma coisa semelhante, e depois a gente vai ter que se desmembrar, talvez aí por estado, não sei. E aí eu acho que o IBGE e a CPRM vão nortear a gente nesse sentido. É isso. Pessoal, então, boa tarde a todos aí.